Olá, gente. Professor Marcos Dominici aqui. A gente vai continuar nossas atividades curriculares complementares e, nesse exato momento, pessoal do segundo ano, isso aqui é para vocês. Aliás, isso é para todo mundo, não é só para vocês. Patrimônio Imaterial Maranhense, né? Eu tenho orgulho de dizer isso, porque é tão bom a gente dizer que é coisa nossa. Mas antes, não esqueçam de seguir a gente no canal no YouTube, tem muito material bom sobre arte, sobre patrimônio material e imaterial maranhense, e nacional e mundial. No Instagram também, corre lá e curte, comenta, compartilha, faz o que tem que fazer. O que a gente vai falar agora, professor? Reggae. Mas antes a gente só vai fazer entender o que é esse patrimônio imaterial, porque eu já falei para vocês, vai reforçar. Saberes, ofícios, modo de fazer, práticas culturais coletivas e o patrimônio imaterial. O que é patrimônio imaterial? Patrimônio imaterial é aquele que trabalha com a diversidade, com a cultura, aquilo que não é tangível, aquilo que é um conhecimento, um saber que não faz parte de alguma coisa que é sólida, mas que faz parte de um processo cultural bem pertinente. No caso da gente, nesse momento, o reggae. Nós temos, para você ter uma noção, aqui a gente tem um museu do reggae, né, em que inclusive eu estou recebendo visitantes, amigos de outros estados, famílias de outros estados, que querem conhecer o reggae, como é e por que a gente virou patrimônio imaterial maranhense. O primeiro espaço dedicado ao ritmo fora da Jamaica, já explicar para vocês. Disco de vinil, eu sei que alguns de vocês sabem o que é, outros não. Gravações e vídeos, fotografias, roupas, acessórios, radiola de reggae, a voz de ouro canarinho, entre outras coisas. Este é o panorama do reggae que chega no Maranhão, chega em São Luís nos anos 80, 70 e vai ganhar forma nos anos 80, passa por um processo de marginalização para poder a gente entender que isso é a cara do Maranhão. Patrimônio imaterial são bens que não se podem tocar, são intangíveis e mesmo sem senti-los com as mãos, fazem parte da história, da cultura do povo, no caso, a nossa cultura, o nosso povo, a nossa região. Jamaica brasileira. Dessa forma é que São Luís é conhecida em função do reggae, né? A massa regueira, o povo que adora reggae, né? O pessoal daqui gosta de reggae, eu amo reggae. Mas eu já passei pelo mesmo processo de aculturação, por quê? Porque quando eu cresci, havia uma marginalização, um preconceito racial, principalmente porque o reggae era associado a coisa... Isso foi construído, não estou dizendo que realmente acontecia. Isso foi associado à pior situação possível e aí houve um processo de marginalização muito grande. Isto aqui é o que a gente chama de massa regueira, o povo que dança reggae, o povo que gosta de reggae, e reggae é maravilhoso para dançar, pelo amor de Deus. Ele se faz presente no Maranhão desde os anos 70, né? Ele ganha força nos anos 80 com os clubes de reggae e as radiolas, e nos anos 90 ele ganha um aspecto, vai começando a ganhar um aspecto mais elitista. Cada música é chamada de melô, e o paredão de caixa de som é chamado de radiola. O que nós temos como patrimônio? Nós, maranhenses, principalmente de São Luís, nós dançamos reggae de uma maneira única, em dupla, é uma dança propriamente de salão. Tanto que as academias, inclusive uma que eu trabalho de teatro e dança, né, ela tem um curso de reggae, para quem não sabe dançar reggae, e é o reggae agarradinho. É esse momento, é esse saber que faz o reggae da gente virar patrimônio. Não é a música ou a musicalidade em si, e sim a forma do dançar. Só tem um lugar do mundo que dança reggae desse jeito. É aqui em São Luís. E é daqui que sai este saber. O estilo maranhense de dançar reggae é patrimônio cultural imaterial do estado do Maranhão. O reggae é patrimônio? É, mas a gente vai falar disso mais à frente. Nos anos 70, um filme chamado Balada Sangrenta, com o Decker e o Jimmy Cliff, que é uma figura extremamente importante do reggae, da história do reggae mundial, narrava a figura de um jovem jamaicano, que era interpretado pelo Jimmy Cliff, que vai para Kingston, a capital da Jamaica, a tentar sucesso como cantor de reggae e acaba enganado por um produtor musical e se envolve com o mundo do crime. Bom, essa situação do reggae, que é levada para o cinema, ela faz dois caminhos. Um, o reggae passa a ser conhecido mundialmente, e dois, ele passa também a ser marginalizado. Até porque, predominantemente, na base você tem, tanto na Jamaica quanto em São Luís, né, toda a população negra que se apaixona pelo reggae porque se identifica, principalmente não só em função da musicalidade, mas das letras e de quem começa num processo de resistência da cultura negra que já vem com traços africanos, ou seja, preconceito racial.
Atualmente, o reggae se espalhou por vários lugares do Brasil e com reconhecimento como origem maranhense. Todas as pessoas que eu tenho, que são amigos de fora, inclusive alunos que vieram para cá, a referência que a gente tem é a capital brasileira do reggae é São Luís, a Jamaica brasileira. A teoria, a música jamaicana teria chegado via ondas de rádio caribenhas sintonizadas aqui em São Luís do Maranhão, particularmente, mas o reggae já se espalhou pelo Maranhão inteiro. A dança teria supostamente surgido a partir da influência de festas realizadas por estivadores, gente que trabalhava no pesado, no bruto, na região central do estado, até chegar aqui em São Luís. Apresentando para vocês uma das figuras mais importantes do reggae, da história do reggae mundial, Bob Marley. Teve até um filme recente sobre ele. Apaixonado por futebol, junto ao grupo Wailers, capitaneou com êxito a concepção do Rastafari. Novamente, uma onda de preconceitos em função do conceito do Rastafari, em particular dos cabelos. Isso era associado de maneira racista, à falta de higiene, a comentários grotescos, né? Fora os comentários absurdos que a gente ouvia na época. Lamentavelmente, eu cresci nessa situação e só depois de adulto que eu fui entender qual era realmente a verdade e o preconceito colocado em cima do reggae. O reggae é uma das músicas e ritmos e danças mais maravilhosas que eu conheço na vida. Até porque ele não é só essa coisa do nosso dançar agarradinho, que é muito agradável, mas um nível de sensualidade, mas também um nível de resistência e manifestação de estruturas políticas contra o racismo. Sua presença na história da arte ocidental se confunde com o processo de popularidade do gênero em nível internacional. Aqui apresentando para vocês uma radiola de reggae, o que já não é tão comum atualmente. Elas eram muito conhecidas nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000 elas já perdem essa força e você tem hoje o reggae de alguns clubes mais caros, mas já como um padrão diferenciado de apresentação. Mas isso aqui era uma radiola, um paredão de caixa de som. Menino, isso aqui derrubava a parede. Onde é tocado essa radiola de reggae? Era, no caso, geralmente periferias e os preços de entrada eram muito populares, proporcionalmente falando, 1, 2, 3, 5 reais para homens e às vezes em até determinado horário era liberado para as mulheres. As radiolas mais conhecidas da época, a Estrela do Som, a Freedom FM, Rebel Line ou Rebel Line, a Itamaraty e os melôs, as músicas que eram os tops, né? Eu lembrei de algumas agora, Melô da Poliana, o Ilha Reggae, Melô do Caranguejo, Babylon, e o ritmo das periferias com um público jovem, negro, pobre. E aí vem a questão da onda do preconceito, associada à marginalidade por ser negro, associada ao uso de drogas por ser negro, associado à pobreza de maneira geral, e aí você tem uma condição social que colocou o reggae como música, como dança, no patamar inferior da periferia. A ligação com esses ritmos caribenhos, o bolero, a rumba, o cha-cha-cha, a salsa, o merengue, a lambada, a soca, o cadence, a cúmbia, o casseco, entre outros ritmos, que vão fazendo o reggae ganhar a estrutura. Por quê? Quando ele é dançado na Jamaica, ele é dançado com uma partitura de corpo individual. Chegou aqui em São Luís, as estruturas melódicas e de danças que eram de parcerias vão dando forma ao nosso dançar de reggae, que é chamado de agarradinho. São Luís é declarado oficialmente como capital nacional do reggae em 2023. E aí a gente tem esse título, que é de extremo orgulho, por quê? Porque a gente dá formato a esse estilo que veio da Jamaica com a cara da gente. Hoje o reggae elitizou, não tem para onde você correr, não tem outra palavra para definir. Você tem o reggae de maneiras bem diferenciadas, mas ainda tem preconceito? Com certeza. Tem algumas semelhanças dos quilombos jamaicanos com os encontrados no Maranhão e também com ritmos jamaicanos com ritmos de tambor de crioula, ou seja, você acaba fazendo um cruzamento, um sincretismo com outras manifestações culturais e folclóricas que são nossas, que vêm desse processo dos escravizados que acabam chegando aqui também no Maranhão. Possivelmente essas pessoas foram trazidas do mesmo lugar, né? Diz um pesquisador chamado Carlos Benedito. O dia 11 de maio é o dia do falecimento de Bob Marley, é o Dia Nacional do Reggae desde 2012, né, no local que a gente chama de Jamaica Brasileira. Esse é o título da cidade de São Luís. A data destaca a relevância do reggae, origem, transcendência e alcance de diferentes culturas e povos. Quem ainda não assistiu o filme do Bob Marley, assista. Vale muito a pena você conhecer a trajetória dele como artista e como isso é disseminado para o resto do mundo.
O gênero sofreu grande preconceito social e racial, força de identificação consumido pelas camadas mais pobres. Atualmente, o reggae ainda é consumido pelas camadas mais pobres, mas a diversidade de público também colocou num patamar diferente. Fauzi Baydun é um cantor cego, branco, mas que tem uma representatividade muito grande dessa difusão do reggae daqui do Maranhão para outros estados. A tribo de Jah participou de vários festivais de reggae em um processo de divulgação. Então, não é só por parte do próprio Maranhão, mas de vários artistas que abraçaram o reggae como causa de vida e venderam, né, ao ponto de a gente ter essa visibilidade em nível nacional. Nos anos 90, a classe média começa a incorporar o ritmo em seus locais de divertimento, principalmente universitários, e há um público de classe média alta mais alternativo. Resultado disso, um local que era exclusivamente no bairro de São Francisco, aqui em São Luís do Maranhão, que era exclusivamente para as camadas mais pobres, o espaço aberto, começa a ser frequentado por pessoas de classe média e média alta. Aí a tendência desse reggae ficar estagnado simplesmente num setor social começa a abrir o leque, mas ainda com um processo muito grande de marginalização. Universitários, pessoas ligadas à comunicação, que começam a ver o reggae como um processo cultural diferenciado. Bom, essa figura bem aqui é chamada de serralheiro, carne seca, né? Da radiola, é isso? Pois é, esse senhor aqui talvez tenha sido o primeiro DJ de reggae nos anos 70. Tem uma série de lendas sobre essa disputa entre as radiolas da época. Ele, o Night Knifeson, que é mais recente que eu estou dizendo, nos anos 80. O Ribamar Macedo, entre outros, que comandavam as radiolas de reggae, eles criaram toda uma cultura do reggae nos anos 80 e que foi sendo reformada, reconstruída nos anos 90, nos anos 2000. Eles são os pioneiros nessa cena musical do reggae em São Luís do Maranhão. As lendas, exemplo de algumas que a gente pesquisou. As pessoas trocavam carros por discos. E alguns discos de vinil que vinham para cá eram arranhados para que o outro não tivesse acesso à música ou melô. Então, quem lançasse o melô, a música primeiro, saía na frente. Diz a história que nos anos 70, o serralheiro, esse senhor que eu mostrei para vocês, ele embarcava às cegas para a capital da Jamaica, para Kingston, ou para Londres, que também é um difusor do reggae, em busca da música que seria a Pedra das Pedras. O que é uma pedra? Uma pedra é uma música, um hit que estoura. Melô da Poliana, a pedrada, a pedra, o reggae como música, aqui no São Luís do Maranhão é chamado de pedra, ou a Pedra das Pedras, né? E é muito legal porque a gente cria toda uma linguagem em função disso. E quando encontrava tais discos, ele riscava os vinis que ficavam na loja para manter a exclusividade. Então ele comprava tudo e riscava os outros. Olha que interessante. A Unesco reconheceu o reggae como patrimônio cultural e material da humanidade em 29 de novembro de 2018, em Porto Luís, nas Ilhas Maurício. E esse gênero musical, aí que eu quero entrar com vocês, esse gênero musical da Jamaica, a cultura Rastafari, a articulação do movimento negro e o culto jamaicano a Bob Marley com o sistema Rastafari, enquanto ícone de história da música, mas como ícone de resistência negra. Bom, o reggae, como música, é patrimônio imaterial da humanidade, o reggae jamaicano. Já em São Luís do Maranhão, o que é patrimônio imaterial do Estado? A forma de dançar reggae em dupla, que a gente chama de agarradinho, certo? O agarradinho, dança de duas pessoas que se envolvem de maneira sensual e romântica ao som da música em 2021. E, nesse ano, o governo do Maranhão reconhece o jeito agarradinho de dançar reggae como patrimônio cultural e material. Existe uma partitura, até estava brincando com essa intérprete maravilhosa e linda há pouco, e quando o parceiro pega a parceira, eles podem ser da mesma altura. O cara ergue os ombros, ele agarra a parceira e começa o movimento, né? Olha, isso vai virar meme, estou logo avisando. E resultado da situação, esse dançar reggae agarradinho, ele tem muito da leitura, tanto das danças de salão, como o forró, como a salsa, a lambada, só que num ritmo de partitura mais lento, o que permite um jogo de sensualidade, inclusive de paquera, entre outras coisas. Talvez seja atualmente, no Maranhão, em São Luís no caso, né, a forma de dançar que traga mais sensualidade do que algumas outras que você possa imaginar. Experimente, é muito bom. Tambor de crioula, patrimônio imaterial nacional, produto maranhense. Falamos de reggae, que é patrimônio imaterial do Estado. Agora vamos falar de tambor de crioula. Mulheres vestidas, floridas, com saias longas,
formam uma roda. Mexem o corpo conforme a música, cantarolada por um grupo de homens ao lado. Os músicos se reúnem minutos ou até mesmo horas antes de suas apresentações para acender a fogueira. Às vezes, lambuzam as mãos de cachaça para não sentir dor ao batucar no tecido em brasa. Bom, primeira coisa que eu falar sobre o tambor de crioula, desconstruam os preconceitos de vocês. O tambor de crioula tem um contato religioso, mas não o suficiente para você criar paradigmas e preconceitos religiosos. O tambor de crioula é uma dança de resistência do povo negro, principalmente depois do trabalho pesado no roçado, na lavoura, e quando ia para a senzala, o tambor de crioula era um momento de diversão, mas de resistência, onde esses escravizados mantinham a sanidade mental. Dança é arte, dança é vida. Eu sempre digo que quem dança é feliz. E o pessoal que dança tambor de crioula, o ritmo é contagiante. Carnaval, São João, o ano inteiro. As dançarinas são chamadas de coreiras. Essas saias são particulares, porque elas relembram exatamente o padrão de movimento das saias dessas mulheres escravizadas ao longo do século XIX. Saias coloridas, blusas rendadas, turbantes e colares fazem parte do figurino que compõe uma coreira e alguém que dança tambor de crioula. Nasceu em quilombos maranhenses, ainda no regime escravocrata, conforme pesquisas historiográficas. O festejo teria emergido como um alento aos negros, uma forma de respirar e dizer assim, estamos aqui, não vamos ceder, com momentos de integração e lazer entre escravizados e ex-escravizados. Uma tentativa de minimizar, olha, eu vou repetir várias vezes isso, uma tentativa de minimizar o sofrimento que viviam. Então, antes de você julgar o tambor de crioula com uma visão extremamente racista, extremamente preconceituosa, principalmente com o aspecto religioso, porque tem um aspecto religioso tanto das religiões de matriz africana, quanto um sincretismo com a religião católica. Pensem nessa frase, uma tentativa de minimizar o sofrimento que viviam. Quem faz teatro é feliz, quem dança é feliz, quem faz arte é feliz. Então pensem nisso que eu vou falar agora. Uma dança de negros ao som de tambores, é assim que define um antropólogo chamado Ferretti. É uma importante expressão do conjunto de tradições culturais e religiosas de matriz africana que se desenvolveram no país. Desconstruam o preconceito de todo mundo e pensem com orgulho o quanto isso é importante para o Estado do Maranhão e o quanto isso é importante para o Brasil. Década de 70, ganhou uma veia turística pelas ruas maranhenses, São Luís em particular. No ano 2007, virou patrimônio cultural imaterial brasileiro, ou seja, tambor de crioula não é um assunto regional. O reggae sim, mas o reggae já foi trabalhado em Enem, só deixar claro isso. O tambor de crioula é um assunto nacional e a gente tem visibilidade internacional. Recentemente, se eu não estiver enganado, foi até trabalhado uma novela de uma emissora grande. Hoje tem fins religiosos, de entretenimento e fins comercial. Em toda a roda vemos o sagrado São Benedito, que é o santo católico negro, que faz esse sincretismo com os orixás e figuras representativas religiosas das religiões de matriz africana. Uma ilustração sobre o perfil do imaginário tambor de crioula, né? A chita, a dançarina com saia rodada, o tocador e lá em cima São Benedito, que é um santo negro. Tambor de crioula. Alguns grupos exploram esse sincretismo religioso de divindades, tanto católicas quanto de religiões de matriz africana. A formação em roda, um som polirrítmico e sincopado de batuque. Batuque de quê? É um jogo musical que é chamado de parelha, com 3 tambores, um grande, um médio e um pequeno. Cada um dos tambores tem um nome, o couro é feito de pele de animais, se não me engano é bode, e aí esse couro é esticado para manter o som com a característica específica. Normalmente os homens tocam os tambores e as mulheres dançam, mas isso já tem sido mudado, até porque muita coisa está se adaptando no tambor de crioula, porque ele é um movimento constante de variação, alteração, mas que não perde a base. Cânticos sobre o trabalho, sofrimento, devoção, amor e outros temas. Os dançantes são chamados de coreiras, turbantes, saias rodadas, movimentos ligeiros, rodopios e discretos passos coreográficos. E a parte mais importante é a punga, a umbigada. Uma dançarina, uma coreira, ela entra, ela bate com a barriga na outra, batem os umbigos. Quando uma entra, a outra sai. E é aí que funciona, porque também é chamado de punga, certo? Nome dos 3 tambores. O maior, o roncador. O meião, que é o socador, o médio.
e o pequeno, que é chamado de crivador. Cada um deles tem uma função específica, né? Um faz a marcação, o outro é responsável pelo ritmo e o terceiro faz o repicado, que é o acompanhamento. Uma coreira dança sozinha, a umbigada e a punga que eu falei para vocês, e o tambor de crioula geralmente era na época de São Benedito e no São João. Hoje, no estado do Maranhão, em particular em São Luís, você encontra tambor de crioula o ano inteiro, o que é maravilhoso. As mulheres dançam em círculo, fazem a punga, os homens cantam e tocam tambores. Mas a tradição vem mudando a regra, até porque a dança ela é viva, não tem uma regra específica para dizer só desse jeito. O antropólogo maranhense que eu falei para vocês, o Ferretti, ele traz documentos sobre isso, da prática desde o século XIX. Mário de Andrade, que é da Semana de Arte Moderna, ele foi um dos primeiros pesquisadores de danças folclóricas. O Domingos Vieira Filho, que é maranhense, fez um documento nos anos 80 sobre o folclorismo da Funarte com o tambor de crioula. E os cadernos de folclore de 1987 demonstraram o nível de importância do tambor de crioula para o estado do Maranhão. Antigamente, essas festas elas aconteciam de maneira espontânea e o número de participantes não era fixo. Hoje, a coisa engrenou de tal forma que você tem mais ou menos, só aqui em São Luís, 80 grupos de tambor de crioula cadastrados. E no resto do estado do Maranhão, são mais de 200, para você ter uma noção de quanto o tambor de crioula para a gente é importante. A gente tem a Casa do Tambor de Crioula, para poder entender mais sobre a estrutura. Lá tem oficinas, convivências, apresentações de tambor de crioula, né? E eu vou deixar vocês com essa imagem aqui. Visitem a Casa do Tambor de Crioula, sigam a gente no Instagram, marca a gente lá no YouTube, curte os nossos vídeos, comenta, tem bastante material e tem orgulho do nosso patrimônio imaterial maranhense. Professor Marcos Dominici, professor de arte. Um abraço, gente. Fui.